Guilherme, vamos começar pelo princípio da tua carreira. Como é que tu começaste em TI? Eu comecei fazendo redes de computadores. Antes disso, eu queria detalhar uma coisa bem importante, né? Quando eu comecei, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Simplesmente, naquela época, era o curso mais em conta que tinha ali no portfólio, né? E mesmo assim, também não tinha o dinheiro suficiente para poder pagar o preço completo. Só um overview aí de mim, Lésio. Eu sou do Brasil, de Minas Gerais. Cresci numa periferia ali, num bairro bem humilde. Eu sou de uma família que teve muitos problemas, de pai, mãe, brigas, enfim. Então, eu tive muita dificuldade também na escola. Eu passei essas dificuldades. No primeiro ano eu chumbei, eu tomei bomba, eu fui reprovado. No terceiro ano também, estudando no colégio público, minha vida inteira no colégio público, eu também chumbei. No quinto ano, eu lembro que o governo teve uma lei que não estava chumbando, dando bomba em ninguém, fui salvo, mas eu não escapei do sexto ano. E com mais idade eu fui tomando mais juízo, comecei a tomar gosto, coisas simples, de coisas, começar a ler um livro, pegar livros, esses livros foram me inspirando, né, a galgar algo maior na minha vida. Naquela época eu trabalhava como atendente de telemarketing. No Brasil era um emprego para quem tinha só o terceiro ano, não tinha grandes conhecimentos, era o que tinha para poder fazer. Então, eu era atendente de telemarketing, de ativo e passivo. E vi essa oportunidade, o folheto, falei, vou fazer direito. Aí eu olhei, direito tá muito caro, vou fazer isso. Mas era mais para provar ali, meio que para minha família, que eu poderia ser alguém na vida. E ao contrário de mim, todos os meus primos e os meus familiares, eles eram bem de vida, estudavam nos melhores colégios privados e tinham êxito, né? Eu já no ensino bem fraco e não conseguia lograr êxito. Então, eu falei, vou fazer uma faculdade. Na época, centro de Belo Horizonte, tinha uma faculdade que era próximo da onde eu trabalhava, do call center. Fiz a inscrição, tudo certo. Eu peguei uma bolsa, meio que um desconto, né, de pagar de várias vezes, e era a forma que eu tinha para poder pagar, e mesmo assim não dava. Eu lembro que na época eu recebia R$ 300, né, era pouco menos do que o salário mínimo, porque eu trabalhava só 6 horas, e o curso era R$ 450. Né? E falei, a gente dá um jeito para poder pagar aí, a gente se vira. E uma coisa que eu recordo hoje é a turma comentando assim no corredor, placa-mãe, eu vou formatar o meu computador, eu fiz isso, eu instalei Linux, Windows. Cara, para mim é que falava, tô entendendo nada que esses caras estão falando. Não entendia nada. Sabe o que é Hum, nada de computador? Então, era eu. hum, hum, Se o cara falasse que esse aqui é um monitor, qual que é o monitor? Liga o monitor, eu ia ficar em dúvida se qual que era, se eu tinha que ligar o de baixo ou de cima, porque eu não tinha a menor ideia de nada, muito hum. menos de uma infraestrutura de rede. E com isso, eu fui eu fui me dedicando. No início, eu tive bastante dificuldade no aprendizado lá, mas, tipo, nos primeiros meses, eu lembro quando foi no terceiro mês de faculdade, eu tive uma entrevista de emprego para ser estagiário numa empresa chamada Alma Viva. Né? E eu fui lá para Alma Viva, ficava o quê? Lá do centro de Belo Horizonte, onde eu trabalhava, era quase, acho que 1 hora e meia, mais ou menos. Eu pegava dois comboios, autocarro, né, para Hum. chegar lá. E então, o que acontece? Eu fui lá, fui na entrevista, eu lembro até hoje. A pessoa que me entrevistou foi o Roberto, eu não lembro o sobrenome, Robertinho, conhecido Robertinho. E ele foi fazendo perguntas para mim: tu conhece o que que é o ping? Conhece o que que é traceroute? O que que é um DNS? O que que é DHCP? Conhece alguma coisa de rede? E a minha resposta foi simplesmente: não, eu não conheço nada, Certo. Não né? tinha, não tinhas preparação alguma para a entrevista? Alguma, mas eu falei com ele, fui muito sincero com ele, cara, eu não sei, mas eu vou dar o meu melhor para poder aprender, né? Eu vou me dedicar, fica até além do horário, dedico. Só, a única coisa que eu estou fazendo é faculdade e tem pouco tempo, tem só 3 meses. Aí eu fui embora, sou
umas horas, o telefone toca, era do RH da empresa, falando que eu tinha passado. Acho que o Uau. cara, o gajo ficou com dó de mim, falou, então, vou dar Houve, uma chance houve pra esse outra cara. coisa aí. Então, assim, eu comecei nesse estágio, né? Então era aquela rotina bem pesada, ficava quase 3 horas dentro do autocarro para poder chegar lá. Qual que era a minha rotina? Acordava mais ou menos às 5 horas da manhã, pegavam os 3 autocarros, chegava lá no estágio, fazia o estágio, que eram de 6 horas, voltava e depois disso ia para o trabalho. Não, trabalho era só estágio, eu larguei o trabalho. Uhum. Aí eu ia para a faculdade, como eu chegava mais cedo na faculdade, tipo umas 2 horas antes, eu ia direto para a biblioteca. E eu lembro até hoje, peguei um livro do Turnbull que falava sobre redes. Falava que é uma rede Star, que é uma rede Fumesh, aqueles conceitos básicos de DNS, DHCP. Fui aprendendo Por e conta fui própria. me dedicando. Sim, porque para poder utilizar no serviço. Eu lembro que chegou uma época na faculdade que, que eu já estava a ensinar para as outras pessoas o conteúdo que ia cair ali na aula. Então, eu me dediquei e alinhando a prática e a teoria, né, Uhum. dos estudos, eu estava conseguindo já, cheguei no nível que eu começava a passar o conhecimento para o pessoal, de uma pessoa que não tinha conhecimento nulo. Então, eu consegui dar esse salto. E sobre a renda, né, o que eu fazia para poder pagar a faculdade? Eu comecei a vender pirulito de chocolate para Hum. poder complementar a renda, né, naquela altura. Eu lembro o pessoal lá, cada lugar eu tinha um apelido. Lá eu tinha um apelido de Sinaide na faculdade. Eu chegava assim com a sacola cheia de Hum. pirulito de chocolate. Vinha gente de tudo quanto é canto Hum. da faculdade para comprar comigo. Chegava assim, puf, acabava rapidinho. Né, Uau. era sucesso total, venda de pirulito. Então, com isso, eu consegui ali tá pagando a faculdade. Aí passou uns tempo, eles renovaram o meu estágio. Esse estágio eles renovaram por mais um ano e renovaram em 8 horas. Eu ia ganhar mais. Ok. Aí o valor que eu ia ganhar já era o valor que eu conseguia pagar e sobrava, sei lá, uns R$ 50 para mim. Então eu então, passei mais tempo trabalhando, chegava lá na faculdade, né, estudando, então eu consegui ganhar muito conhecimento, né, nessa jornada e, e acabei tendo êxito tanto na faculdade e quanto no trabalho. Ah, aí eu lembro também um fato curioso, depois de trabalhar ali, que eu tive esse estágio de um ano, eles não Hum. renovaram mais e não iam me contratar porque não tinha quadro para poder me encaixar. Não tinhas a experiência suficiente para preencher lá um quadro na empresa. Não, na verdade é porque não tinha vaga, né? Ok. Já tinha lá 2 analistas sêniores e pronto, e davam conta, né? Ok. E eu lembro que passou nem uma semana, eu fiz várias entrevistas, e uma delas foi para Ativas Data Center. Na época era um data center que estava sendo vislumbrado, não tinha nenhuma infraestrutura de data center ainda, ia Uhum. ser um dos primeiros data centers Tier 3 do Brasil, eu acho que o primeiro de Minas Gerais. E, e eu fui para essa entrevista, eu lembro que a Karina do RH, ela me mandou um e-mail ou mensagem, né, falando Hum. que a entrevista era 16, eu entendi 6 da tarde. Eu cheguei 2 horas atrasado. Eu cheguei, o pessoal que estava na entrevista estava indo embora. Hum. Aí estava ela e tinha um outro rapaz que era o Flaviano Baião. Estavam ali conversando e decidindo se ia me entrevistar. Eu falei, então vamos. Fui para entrevista, só que essa entrevista ela foi totalmente diferente. Aí eles falaram, tu sabe o que que é um AD, um Active Directory, uma árvore do Active Directory, tu sabe o que que é rede, o que que é um roteador, o que que é um switch. E só que nessa entrevista a diferença foi que a resposta foi sempre sim, mas as informações que eu tinha. Uhum. Aquela entrevista que você sai super bem, Yeah. que a vaga cai como uma luva, era por estágio também. Eles gostaram, ficaram comigo. E eu acho que é um outro ponto que foi decisivo assim para dar um up na minha carreira, foi que eu nasci
né, praticamente dentro de um data center. Eu fiquei 6 meses como estagiário, passou 6 meses, Uhum. eles me contrataram, gostaram de mim, eu estava em plena evolução, aquele momento que você aprende tudo que vem na sua reta, opa, vou aprender, quero aprender. Eu lembro que na época até Call Manager eu estava trabalhando também com Riverbed, então o pessoal jogava para mim, eu Tudo que é estava sempre querendo problema, enviar aprender. para o novato. Sim, sim. E eles, de uma maneira bem sutil, né, os managers, o pessoal que trabalhava comigo, eles tinham esse feeling de que eu tinha um potencial para poder crescer, né? Ok. Eles conseguiram enxergar isso. Então, é dentro do data center, ver a construção, ver a elaboração de toda essa infraestrutura. Então, isso aí também foi um grande diferencial, porque dentro do data center você trabalha eles com os principais players, você vê muita gente, faz networking, está sempre trabalhando com infraestrutura de ponta, com cenários diversos. Então, acho que isso ali foi um grande diferencial também um grande salto Os para a minha fundamentos carreira. aí para a carreira. E já nessa Sim. altura, tu estavas a fazer alguma formação ou estava a ser tudo mão na A maioria era mão na massa, não tinha muita. Eu lembro que uma das primeiras, se não foi a primeira treinamento que eu fiz foi de Riverbed. O acelerador de One naquela época Hum. estava bombando. Os links eram 100 megabits, eram circuitos com baixa banda, com baixo throughput, e se vendia muito, né? Uhum. Essa parte do Riverbed. Então, foi o primeiro treinamento que eu fiz oficial, né? Foi em São Paulo. E foi a primeira certificação também que eu tirei. Eu Ok. estudei bastante material, study guide, naquela época não tinha tantos recursos, Sim. né, de estudo como hoje. Então eu fui estudando o que tinha, né, fazendo os laboratórios, usando os próprios reverbeds que eu tinha ali e montando. E fiz a prova e foi a primeira prova e primeira certificação que eu tirei. Aí eu lembro da segunda, que era o tão sonhado CCNA. Cara, eu acho que eu fiquei um ano estudando para CCNA, de tanto porque eu estava com medo de fazer a prova também. Hum. Estudando, dedicando, e eu lembro que na primeira tentativa eu falhei. Mas tiveste Eu alguma posso- orientação para fazer o CCNA, por curiosidade? Por que Não, decidiste fazer não, o os gajos CCNA? me orientaram. Na época tinha uns gajos muito bons trabalhando comigo, já certificado CCNA, o Francisco Alves, o Breno Andrade. Então eram gajos que já tinham CCNA e foram ali dando algumas dicas. Só que não é fácil. A CCNA ele é uma prova muito traiçoeira, porque para mim é uma das mais difíceis. Eu acho que é até mais difícil que a CCNP, porque Sim. ela é muito abrangente. Ela fala de É a muita primeira coisa. vez, é a primeira entrada Sim, e mesmo sim, naquela altura tu já tinhas tudo num só pacote. Tinhas ICND1 e ICND2, mas ainda assim, se fizeste o CCNA, era tudo sim, de é redes, de tudo. infraestrutura. O wireless, IPv4, É, IPv6. É, na época, não sei se na época era Frame Relay ainda, que tava, era tu Frame fizeste em que Relay. ano? Aí, eu não me recordo, 2000 não me recordo. Se Muito foi antes de 2013, ainda Eu tô, apanhaste o frame relay. Ainda sim, apanhaste, sim. porque aí Aí eu já depois tinha uma tive. bagagem, né? Uhum. E estudando há um longo tempo. Primeiro eu falei, aí passou algumas semanas, eu buquei de novo, já estava É. mais confiante, E aí tinhas fui e visto o passei. exame Sim, revisei o que tinha que estudei tudo novamente e e depois deu pegaste ao certo. CCNA. Já o CCNP foi um pouco diferente. Eu loguei eles nos três, mas eu primeiro eu fiz a de switching. Switch era basicamente meu dia a dia, então foi bem Ok. tranquilo. A única coisa que eu lembro que era difícil era umas novas nomenclaturas de TCAN e do Span Tree também, todo aquele processo de como é feita a parte do Span Tree, Sim. para evitar loops. Então foi bem mais tranquilo para mim. Hum. Já de Halt eu tive mais dificuldade. Essa de Switch eu passei tranquilo, era uma nota boa, Já tinhas né? mais experiência também, não é? Eu tive muita dificuldade, eu estudei muito tempo também para tirar ela, 8 meses estudando, até ter aquela confiança, né? Olha, pessoal presta atenção ao tempo aqui, que querem tirar o CCNA assim em 2, 3 meses. Ok? Isso mesmo há 5, 6, 10 anos atrás, tu precisavas investir muito tempo para Muito estar tempo. confiante com o conhecimento que tu vais Sim, adquirir. Ok? Não é sim, sim. memorizar, é estudar. E estudei esse tempo todo,
Ah, tive muita dificuldade na parte do BGP, decorar todas aquelas regras do BGP, todas aquelas métricas que eu já sabia que ia cair, enfim. E eu lembro que eu tava fazendo a prova, aí fui fazendo, sabe? Essa foi uma das provas que eu lembro perfeitamente, porque chegou um momento que eu falei assim, ah, cara, eu acho que eu já Também não, chumbei. depois. Sim, eu tava a fazer, aí eu, cara, sempre sabe quando sempre tem uma dúvida entre A e a B? Hum, As duas você sabe que não é, mas tem outras duas e você fala, não sei, não tá sei. muito parecida. Aí chegou no finalzinho, cara, eu acho que eu já chumbei, né? E fui fazendo. E eu lembro, aí fui pegar lá o resultado, meio descrente, Hum, descrédulo, mas só que no final deu certo. tinha Mas passado. na pinta. Foi, aí a última que eu fiz foi troubleshoot. A troubleshoot já é mais tranquilo também. Ah, para ti era Era o mais dia a dia tranquilo. também. Sim, era o dia a dia nosso. Data center todo dia tem uma emoção, Ah, ok, né? ok. Ainda mais essa aí foi mais tranquila, porque eu não estudei, não precisou de muito tempo, não. Foi uns 3 meses ali de estudo intensivo. É interessante também ponderar. Eu tirei meu CCNA, eu tinha o quê? Uns 3 anos de experiência, fora o estágio, né? Então eu Uhum. respeitei esse meu tempo. O CCNP foi mais ou menos uns entre 5 e 6 anos de experiência, Hum, né? Então eu acho que dependendo da pessoa é sempre bom respeitar esse time também, né? Lógico que tem ok. pessoas que é fora da curva, né? Eu não sou uma delas. Eu És tô o longe de normal. ser um cara fora da curva. O que eu sou é curioso e sou muito dedicado. A minha base de estudo para CCNA, CNP e para CCIE foram livros da Ciscopress. Acho que dá até para ver uns aqui, Yeah, yeah. né? Não estão todos aqui, tem uns que estão no Brasil. Outro fato interessante, eu não estou a morar Hum, no Brasil, estou morando em Portugal. uhum, Dos livros estão lá no Brasil. Esse aqui, alguns são outros livros que eu pretendo estudar, outros já estudei. uhum, Eu gosto muito do ensino e a metodologia da Ciscopress. Acho que é hum. bem detalhado, os caras vai lá, ensina assim, cara, de uma forma fenomenal. E eles Então, até dão muitas dicas de como se preparar para sim, o exame, os sim. hints, vários truques que tu podes aplicar. De facto, a pessoa reprova porque de facto não entendeu mesmo, porque o conteúdo está muito difícil. Depois tem a parte aí da linguagem que a Cisco usa, que também é um pouco complicado, pelo menos para nós que não somos nativos de língua Sim, inglesa. sim, sim. Mas eu diria que eles facilitam um bocadinho também Uhum, uhum. com o Press Guide. Sim, sim, me ajuda muito, é bem tranquilo. Língua, eu lembro quando eu comecei e estava Hum, estudando para o CCNA, eu lembro que eu fazia uma tabelinha das principais palavras que eu não sabia. E, cara, era muita palavra. Então eu tinha dois desafios. Um desafio era aprender a nova língua hum. e outro desafio, fazer as provas, Então né? não falavas inglês quando fizeste o exame? Tipo, não dominavas o inglês quando fizeste CCNA? Não, não dominava, É só o possível? básico só o básico do verbo to be. Ah, Eu fiz alguns cursos presenciais, mas bem do básico, mas a linguagem técnica mesmo foi no livro da Cisco. E também ouvia bastante podcast, eu tentava entender hum, alguns podcasts para treinar o ok. inglês naquela época. Então eu tinha um desafio a mais, que era outra barreira, que era a língua naquela altura. Então, para o CCNA, naquela época, eu adquiri um inglês Hum, próprio para poder fazer a prova. Ok, as questões que tinham ali e tal, tudo eu entendi, o contexto. Aí já no CCNP eu já estava com inglês mais bojudo, né, hum, já fazia outros cursos, já estava mais avançado, no nível bem mais avançado e foi mais tranquilo, né? Assim como para o CCIE também. É, então, ah, mas é possível o indivíduo não ter domínio do inglês e ainda assim preparar-se para fazer esses exames que são todos em inglês, sim, né? é Pela prova possível, mas tem disso. que ter, no mínimo, acho, um inglês técnico. Sim, É porque as sim, perguntas são em inglês, tu tem que entender que tá perguntando, é só conhecer como que exato. funciona o protocolo Uhum. ou a arquitetura, enfim, os pormenores, mas E tem que também a saber parte ali. prática, a prática também Sim, ajudava-te muito, não é? sim, né? Ok. E além da prática, porque tem coisas que caem na prova, você não tem no seu dia a dia, isso ocorre muito, são os laboratórios. Na época eu Hum, usava o Pact Tracer.
Ok. E depois eu fui para o GNS3. Meu CCIE, eu utilizei o Eevee Next Generation para poder simular um ambiente, né? Sim, sim. Ok, Então, sim. Consoante a desculpa. topologia, também os desafios, o indivíduo, epá, tem que se preparar no ambiente mais próximo ao CCIE. Já vamos falar sobre CCIE. Agora, só para Uhum, fazer aqui um resumo, ou seja, tu começaste com CCNE, com CCNA, né? tá? Referência de Uhum. uns colegas, ok, ótimo. Depois, pá, foste para o CCNP, pegaste o CCNP, já tinhas previsão de ir para o CCIE, ou seja, era tudo também orientação por parte dos colegas da empresa? Então, a gente, a gente tem sonhos. Era um Hum, sonho que eu tinha. Meus sonhos, eles foram faseados. À medida hum, que eu tirei o CCNA, eu vi, opa, eu acho que dá para tirar um CCNP. Aí eu via toda aquela malta, toda a galera que tinha o CCNP, falar, cara, o cara tirou cara CCNP, mano, olha, que isso, cara, é manjar pra caramba. Aí eu estudei muito tempo, né? Eu acho que no total aí 1 ano e meio para tirar tudo ou mais. E tirei. Aí falei, cara, eu acho que dá para encarar um CCIE. Aí despertou assim, opa, eu acho que dá para chegar lá. Eu não sei hum. como é que é, não sei qual que é o desafio, Mas é possível. só que, sim, é que possível. Aí o que que acontece? Eu vi que eu queria fazer o CCIE, fui pesquisando, fui perguntando às pessoas que tinham, né? E foi interessante que eu vi que tinha pessoas que tinham CCNE, mas não queria passar tanto conteúdo, né? Não queria passar muita informação. E tinha gente que. E eu dei sorte de entrar num grupo. Foi um amigo meu que trabalhava comigo na Ativas, que é o Domingos. Hum, Ele falou: Ah, tem um grupo aqui maneiro de um monte de caras. Alguns já têm o CCIE, outros uhum, não, outros estão lutando. Eu falei: opa, me coloca lá, né? E eu dei sorte de entrar nesse grupo. Tô nesse grupo até hoje, que é o CCIE Zumbi, tem cara monstro lá, tem TCCDE, tem cara que é hum, Double, CCIE, enfim. Então é um grupo que ajuda bastante, não só para questão, hoje, não só para questão de CCIE, mas dúvidas técnicas uhum. que possam surgir, o pessoal ali está pronto para ajudar. Então, acho que isso aí foi um grande diferenciador, porque ele compartilhava muita informação, muito detalhe. Ó, vamos estudar isso, vamos estudar aquilo, vamos estudar laboratório. Ah, montei um laboratório aqui, toma aí. E ia compartilhando, e aí você vai ver um pouquinho da luz no fim do túnel. Falou, opa, é possível sim, né? Ok. E na época, quando eu decidi, mesma coisa, mesma estratégia, né? Ciscopress, comprei vários livros de roteamento, aquele TCP/IP volume 1, volume Volume 2, 2. MPLS Fundamentals, IPv6, um de QoS, um Uhum. de routing, só de routing, BGP, uh, multicast, comprei um de multicast também, e outros que eu não tô, Uhum. acho que foi Mas isso. preparaste o armamento, epá, eu preciso Sim, aprender isso. para escrita. Sim, eu falei, opa, isso aqui eu acho que é a base para escrita. Nessa fase aí, eu não estava com esse grupo, não tinha esse conhecimento, isso foi uma estratégia minha, porque, opa, deu certo no CCNA, deu certo no CCNP, acho que essa CCI é escrita, é a mesma, acho que é a Uhum. mesma pegada. Só que eu vou ter que estudar muito mais. Não é um livro só. É, E eram livros muito grandes, é. muito grandes. A minha estratégia é, primeira, é leia o livro todo. Segundo, leio pontuando os principais tópicos, Hum, né? Porque com o tempo você vai assistir que repete muita coisa, tipo assim, na página, no capítulo 1, ela está falando de um subtópico, de um tópico. uhum. Lá na frente ela vai falar a mesma coisa, parece que até com as mesmas palavras, né? Não Uhum. muda nem o texto. Então eu fui sublinhando os principais tópicos, parte que era assim, default, eu já circulava, porque eu sei, se Hum, gosto de colocar um default na prova. Então, lia a segunda, fazia um resumo, aquilo tudo, lia a terceira e uma quarta vez, até aquilo tá bem fixo na mente. Eu falo, opa, acho que agora eu posso marcar a prova. Aí marcava a prova, depois era só resumo e testes, e depois eu lembro que essa prova de CCIE, quando eu buquei, eu lembro, era muita questão, era muito cansativo, mas foi uma prova que eu fui bem. Eu não fui nem tão mal, nem não tão bem. Eu fui ali Fizeste o, razoável. o suficiente para passar. Sim, sim. E não foi na beira. Não foi Hum, aquela coisa que nossa, quase que eu. E no final também o que vale é o mega inteligente, mas eu sou muito esforçado. Se eu tiver que aprender uma coisa, eu vou ter que ler uma, duas, 10, 20 vezes, eu vou fazer até aprender. Esse que eu acho que é
que é o meu diferencial. É aprender, E, não é sobre ler ou assistir, né? sim, sim. De nada E, adianta. Eu li o livro, mas depois não retens nada. sim. E outra coisa que eu lembro também, eu comprei alguns cursos na Udemy, Hum. principalmente de BGP. Era um indiano, sei lá o que, Sikandar, uma coisa assim. Era um Acho indiano. que, acho que eu conheço. Esse aí. É um Acho que eu conheço. gajo, conhece muito. E aqueles vídeos indianos. O cara tá Sim, sim, sim. gravando e no fundo, gente conversando, buzina. Yeah. Mas o gajo conhece muito, cara. Yeah. E me ajudou bastante, né? Comprei um curso dele de BGP, um de MPLS, porque MPLS, como eu te disse, era uma das tecnologias que eu não trabalhava até então, Hum, né? Então, exato. eu tinha um conhecimento que era um MPLS, para que servia MPLS, mas como configurava a parte Uhum. de underlay e overlay de um MPLS, de uma VRF, router distinguer, routing O port, target. export, essas coisas eu não tinha a mínima ideia. Eu sempre alinhava as coisas que eu tinha mais dificuldade, eu tentava pegar uma segunda opinião, pesquisar de uma forma diferente, ou na internet, ou através de vídeos. Então, acho que eu fiquei aí estudando um ano e meio, mais Só ou por menos, written. só para o rating. Ok. Tu passas o written. Ainda sobre a preparação do written, achaste que havia necessidade de fazer também laboratórios práticos, Ah, ainda que sim, seja para um exame fiz. teórico? De todo tempo, sempre fazendo laboratório. E os laboratórios que eu Hum, fazia era tal e qual estava ali no Ciscopress. Tinha um hum, laboratório, eu montava um cenário idêntico e ia uhum, fazendo para eu ver como ia acontecer. E lá Ciscopress sempre tem a parte da configuração, ele mostra lá qual que é a configuração que é usada, e os comandos de saída para ver se está tudo ok, né? ok. E eu fazia tudo aquilo para poder. E eu te digo que eu aprendi muito dessa forma, né? Eu Yeah. acho que a, a, a preparação, né, a minha estratégia, a preparação para a prova prática veio desde quando eu comecei a estudar por Por Rating, written, por written. né? Eu concordo 100% porque eu desde o CCNA que eu uso essa estratégia de fazer os labs Sim. de acordo com aquilo que eu vejo no livro. Porque Uhum. epá, foi aí que eu comecei a descobrir que muita informação que está nos livros nem sempre está correta. E é por isso que os livros É, têm várias versões. E aquilo vai meio que abrindo a tua mente para tu de facto entenderes como as coisas funcionam, como as coisas deveriam funcionar e não funcionam. E depender só do conteúdo do livro, do vídeo, ou da explicação de alguém, tu nunca sabes se tem aí, como se diz, uma gambiarra, tem aí algo escondido que tu não viste. Não tens sim, como validar sim. 100% que aquele resultado é o resultado esperado. Então, Uhum. eu concordo 100% com essa estratégia de usar labs, ainda que seja só um exame teórico. E, de facto, isso também ajudou Sim, muito para o CCE, ajuda. não é? Sim, e ajuda a fixar o conteúdo. Você ficar só na teoria. A teoria chega um momento que ela é meio chata, É, né? Você fica só é, teoria, teoria, teoria. Aí quando você alinha a teoria com a prática, fica mais gostoso o estudo. é. Você vê Hum. acontecer, vê funcionar, você, opa, o que o Consegues gajo disse aqui, explicar mesmo. sim, o que o gajo falou aqui no livro explicou, realmente funciona. Então, Hum, né? exato. E que É. eu tô recordar aqui, lendo os livros da Cisco, tinha vezes que tinham falhas mesmo no livro, que o cara falava uma coisa e falava, não, isso aqui não é verdade não, né? Eu já cheguei a enviar uma mensagem pro, não sei se conhece o Narbik, Narbik Barbik já ouvi Okarians. falar. Foi ele que fez o CCE volume 1, volume 2. Foi ele o autor. Ah, é? E eu estava a ler aqueles livros e eu identifiquei uns erros. Pai, isso aqui está errado, não sei o quê. Mas eu não tinha noção do quem era o Narbik. Tu és o autor do livro. E ele me respondeu, em qual capítulo? Esse Uhum. capítulo. Aí eles mandam as correções, mas via Yeah, PDF. yeah. Aí tu pode ir lá, como você comprou o livro, se for na Sescopress, seu nome vai estar lá, aquele livro vai estar registrado no teu nome, Hum, lá você consegue baixar o PDF com as alterações que foram yeah. Eu só realizadas soube dessas no livro. alterações, acho Nunca que usei. o ano passado, estava num grupo e alguém disse: Olha, são as correções tipo, de determinado livro, se isso que eu faço. Eu disse, "Pá, eu não sabia, mas de facto, só pelo facto de tu fazer essa parte prática, né, ajuda-te a identificar muitos erros normalmente que estão nesses livros. Ok, Sim. tu fizeste o written,
quanto tempo para pular para o lab? Assim que eu tirei a prova, eu já comecei os estudos para o laboratório. Para o Aí sim eu já laboratório. estava inserido nesse grupo, né, Hum, que eles mandavam. E antes de fazer a prova, eu já estava treinando algumas coisas do laboratório que poderiam cair na prova do CCIE. Então, Como é que foi com isso eu já. a preparação? Porque tu tens a tua preparação, comprar os livros, material, o trabalho, a esposa, a namorada, filhos. Como é que foi essa preparação? Eu sou casado, tenho 2 filhos. Né? Na época que eu fiz, meu mais novo nasceu tinha pouco tempo, né? Então eu estava a estudar muito para poder tirar. Primeiro, uma das coisas que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz, além dos livros, foi comprar um notebook com mais memória de processamento. Então foi um dos primeiros investimentos ali Investimentos. que eu tive que fazer. A máquina que eu tinha em casa fatalmente não dava para eu, nem a do trabalho dava para poder emular um ambiente, né, Hum, usando o IOL. Então eu comprei isso, além dos livros e, comprei também, ah, acho que foi isso. O outro investimento que é o maior de todos é o nosso tempo, que esse como aí é que não tem foi como isso? recuperar, Três né? horas de estudo? Olha só, eu trabalhava aí na época, eu tinha voltado para Ativas, que tinha virado Sonda Ativas, estava comprando Ativas e Hum, quando fez o merge virou Sonda Ativas naquela época. E voltei para o data center, aquele ambiente que é bem puxado, toda hora sempre tem algo para a gente estar resolvendo. Então, a minha estratégia era estudar quando eu tinha tempo. hum, Não tem como eu falar, que hora que tu estuda? Cara, eu estudo na hora que tá tempo. O que eu tentava fazer era fazer o meu trabalho o mais rápido possível para sobrar um tempo hum. e eu estudava, né? Ok. Mesmo dentro do trabalho eu tava estudando. Então, chegava em casa cansado e estudar. Estudava mais umas 3, 4 horas. Eu lembro que eu já cheguei dar um bug, que eu estudando. Aí foi aquela fase que, vamos dizer, a mais gostosa, que era só laboratório. Laboratório, laboratório, Hum. laboratório, comando, faz uma coisa, faz o outro. E eu lembro de uma cena que eu estava tão cansado, que eu dormi. Eu dormi em cima do laptop. Aí eu Apagou acordei, geral. assim, minha esposa me acordou, eu assim, com o braço dolorido, porque eu estava numa posição desconfortável, né, e fui dormir. No outro dia, dava um pouco mais cedo, antes de trabalhar, estudava, eu ia pro autocarro. Naquela época eu pegava 2 autocarros para poder ir trabalhar, sempre vivendo do transporte público. E nesse momento também estudava, né? Eu tinha ali os principais comandos, eu tinha uma parte teórica também que eu gostava de estudar. Eu ia no autocarro, lia. Eu lembro que uma vez um rapaz chegou para mim, porque os livros são muito grandes, né? Uhum. Chegou para mim e falou: Cara, você está estudando aí? Ah, não, estou estudando para uma certificação, tá de parabéns. E isso foi acho que até um dom. Desde o meu CCNA, eu adquiri uma concentração, um poder de concentração para estudar dentro de ambientes assim, aquele Hum. barulho dentro do autocarro, lotado, às vezes lotado de gente, eu lá Estás e focado no conseguia que estás a concentrado fazer. e conseguia estudar, né? E eu lembro dessa cena desse rapaz perguntando, falou, não, que legal, e me desejou boa sorte. Eu vi que eu sentava assim, o pessoal ficava olhando assim, nossa, e ainda mais que os livros tudo em inglês, falei, nossa, esse cara deve ser maior nerd. E eu era muito esforçado, né? Hum. Sou uma pessoa muito esforçada. Eu me dediquei bastante nessa parte aí. Fui fazendo os laboratórios, então eu estudava quando tinha tempo Quando sobrando. desse. E principalmente final de semana. Geralmente sábado eu não estudava, eu sempre dava uma pausa na semana, Ok. aí no domingo eu estudava, né, o dia Ok. inteiro. Salvo quando chegou perto, quando faltava assim. A partir do momento que você buca lá, né, aquela cena traumática de quando você vai buscar para a prova. Ou seja, cara, dá dor de barriga, dá um Hum. mal-estar, né? É um valor muito grande. E eu me recordo quando eu fui buscar, eu não tinha a quantia certa para poder pagar a prova. Eu Hum. recebia bem, mas não tinha aquele valor. Hum. Eu peguei dinheiro emprestado, me emprestaram dinheiro,
Eu fui, buquei e falei, caraca, mano, nossa, não acredito que eu tô fazendo isso. Aí sim, aquele gás a mais para você estudar, sábado e domingo também, né? Hum, Por exemplo, eu ia no clube com a minha família, né? uhum. E levava o notebook. Chegava, abria, notebook não, laptop, O né? laptop. Laptop, e ia estudando, fazendo laboratório, revendo. E ia para churrasco, mesma coisa. Ia para festa, a mesma coisa. Pô, tu ainda Eu ias falava, pra não, festa, meu? você Foda-se. falava assim, porque eu não queria atrapalhar a minha família, né? Hum, Os meus filhos, de aproveitar uma uhum. festa, um churrasco. Falei, não, eu vou, mas eu arrumo um Mas só cantinho, vou aqui. estudar e vai aproveitar aí, né? Ok. Uhum. Infelizmente, tem que, às vezes, abrir mão de uma coisa ou de um momento para conquistar algo maior. O CCI é isso. Você tem que abdicar de certas coisas, do seu tempo, de prazeres, para poder alcançar algo maior, algo que é grande, é muito grande, né, e não é fácil. Então, quando eu tinha tempo, eu sempre Estudava. a estudar, né? No trabalho. Deu uma pausa no trabalho, cara, estudo. Opa, caiu algum problema, tem alguma reunião, alguma coisa, opa, vamos, foco, tento liberar o mais rápido possível e voltava a estudar. Logo a Né? Eu não estudar. tive aquele sponsor da empresa falar, não, fiquei umas 2, 3 horinhas estudando por conta e tal, isso eu Uhum. não tive. Né? Ok, Infelizmente eu ok. não tive isso. Eu acho que é raro empresas que falam assim, opa, eu quero ter uns. Tu vai tirar o CCE, cara, eu pago a primeira, Exato. eu deixo tu estudar um tempo. Eu praticamente não sei se eu conheço alguém que teve Há essa empresas, mordomia. há empresas que fazem isso e há Uhum, pessoas até que já estiveram aqui no podcast que também falaram que foram, desculpa, uhum. foram patrocinados pela empresa. E esse período de preparação levou-te quanto tempo para tu ires lá fazer mesmo o exame? Eu acho que foi mais 1 ano e meio. Um ano e meio de preparação para fazer Isso, mesmo o exame. E passaste isso. logo de primeira ou como é que foi? Fora que eu estava já a estudar e fazendo a parte prática desde o início. Então, Desde acho o que written, sim. isso, uns 2 anos e meio, 3 anos, fazendo um laboratório e aprendendo. Sim, Porra. era a primeira e provavelmente, cara, eu acho que poderia ser a última tentativa por conta da minha condição financeira e o Hum, momento que eu estava vivendo, né? Eu tirei a minha foi em 2019, naquela época a prova estava para mudar, em né? 2020. Ia mudar em 2020. Então, Uhum. só para colocar uma pressão a mais, além de estar devendo pessoal, além de ter essa pressão a mais que ia mudar, e eu pensei, pô, se eu chumbar aqui, eu não vou conseguir ir para outro país, né, para poder tentar novamente. Eu fiz em São Uhum. Paulo, que é aquele lab móvel da Cisco, Ok. né? Eu fui lá para São Paulo, né, aluguei um hotel, fiquei. No dia da prova, eu cheguei um dia antes. Um dia antes eu peguei um Uber, fui lá no lugar onde que era o centro, que era Hum, o prédio da Cisco, ver onde era e tal, e vi, falei, não, é aqui, vou. Aí cheguei, dei uma estudada um dia antes. Cheguei, na verdade, foram 3 dias antes, né? Estudei. Aí, um dia antes da prova, eu só fiz uma revisão. E o que uhum. acontece? Eu lembro que tinha o laboratório quarta, quinta e sexta, né? Eu marquei na sexta. Aí eu peguei feedback Ok. do pessoal na quarta, peguei o feedback do pessoal na quinta e sexta Hum, eu fui para fazer a prova. ok. Então acabou que o pessoal acabou passando coisas interessantes. Isso foi uma estratégia e eu não estudei, né? Só fiquei por conta daquilo, né? Tentei relaxar, sair para a rua ali, fui andar, camisa qualquer outra coisa para não tirar um pouquinho da ansiedade e do nervosismo, né? Mas mesmo assim, voltei pro hotel, estava à noite, cara, eu comecei a passar mal de ânsia. Eu sou um cara bem Hum, tranquilo, somente em situação sim, pô, hum, eu sou um cara que consigo ficar bem tranquilo em meio a tudo que está a acontecer. Mas eu lembro que eu comecei a sentir um embrulho no estômago e tal, aí eu desci, peguei uma água com gás, algo para o estômago ali, um efervescente, tomei e tal, aí eu subi e comecei, aquela ânsia de vômito, e comecei a hum, vomitar água, porque não tinha nada, não era nada que eu comi que fez mal, era ansiedade. hum, Aí acordei cedo, não consegui tomar café, eu tenho que fazer alguma coisa, ainda tô com o meu estômago ruim, pro hotel, falei, não aguento comer nada.
Aí eu fui pro centro lá onde é a prova, um tempo, sei lá, 1 hora antes. Aí eu pensei de novo, opa, eu tenho que comer alguma coisa, não dá pra fazer a prova sem comer algo. Sim, E tinha um Starbucks ali próximo, peguei, tomei um gole de café, depois já não consegui comer então. nada sólido. Eu falei, cara, vamos. Tava muito ansioso, muito nervoso. Subimos o prédio, uma loucura da Cisco deixar a prova ser no último andar. Aí, ok, tentei descontrair, vi que tava todo mundo tenso ali, eu tentei conversar com o outro, para descontrair mesmo. Até para ajudar a galera, que eu vi que o pessoal tava meio nervoso e tal. Tirei foto, tinha um painel da Cisco, falei, opa, vou tirar uma foto aqui para postar lá no LinkedIn que eu tive aqui, né? Uhum. Aí, ok. Aí o Proctor chegou, fomos pra sala, sentei, né? Começou a rodar o tempo, bateu um desespero. Eu lembro até hoje, bateu um desespero, porque até sem entender a dinâmica dali da coisa, eu fui olhando, fui lendo, falei, cara, eu não tô entendendo não. Não tô entendendo como é que é essa parada não. Aí eu fui ficando nervoso, aí eu pensei exatamente assim, fala, o que que eu tô fazendo aqui? Esse foi um pensamento. Aí eu pensei assim, cara, isso não é pra mim. O que que eu tô fazendo aqui? Joguei, sei lá, quase 10.000 reais no lixo. É. Caraca, aí eu tentei concentrar, aí comecei a ver a dinâmica, fui fazendo porque a primeira eu lembro que era, se não me engano, era de troubleshooting. Aí eu fui resolvendo os mais fáceis, e aí eu fui criando confiança dentro do laboratório. E deixei os mais difíceis por último. Eu falei, pô, Ok. tá funcionando, deixa eu ver, deixa eu entender a lógica. Por fim, opa, foi. Aí fui na outra e acabou que eu consegui concluir todo. Eu falei, opa, eu acho que tá tudo certo, os comandos de validação estavam batendo. Eu falei, cara, acho que isso aqui deu bom, não sei, né? Hum. Porque tem aquela questão de você achar que deu bom, mas no final deu mal, Não né? tem como saber. Não tem. E a outra era diagnose, são cenários, como se alguém tivesse te mandado um e-mail com os problemas. Uhum. Eu custei também entender a dinâmica, eu falei, cara, não tô percebendo o que tem que fazer aqui. Só que a da diagnose o tempo é mais curto. E aí eu fiquei assim, caraca, mano, não tô percebendo. Aí eu me tranquilizei, respirei, deixa eu ver de novo, reli e fui entendendo. Falei, eu acho que é isso aqui, isso aqui. Aí eu fiquei com muito receio de que tá mal, que ele já não Hum. estava tão confiante. Aí depois já a parte de configuração. Eu fui fazendo, fui me ambientando ali e tal, entendendo. Eu gastei mais tempo tentando entender o todo, porque eu falei, opa, tem muito tempo aí ainda para poder construir tudo, e li tudo que pedia. Falei, eu acho que tá tranquilo. Depois comecei a fazer fazia outro, testava, validava, ia. Eu sei que no final tinham duas questões que não estavam indo de jeito. Eu falei, cara, isso aqui não estava batendo com o Hum. output. Eu falei, essas duas Exato. aqui não tá não. Espero que eu não seja reprovar por conta dessas duas, porque não funciona e eu não sei mais o que eu posso fazer. Nada aquilo. No meio tem um coffee O break, eles te dão almoço. um almoço Uhum. ali. Quem disse que eu almocei? Sem chance. Deixei ali guardado, coloquei dentro da mochila e pronto. Só tomei água e fui. Uhum. Depois desci, tranquilo. Mas só que, cara, eu desci numa vibe tão boa que eu me recordo que eu já não estava nervoso, eu estava assim, cara, eu fiz o meu melhor. Eu tive aquela sensação forte dentro de mim, cara, eu fiz o meu melhor. Eu prestei atenção onde que tinha que prestar atenção, eu revi. Quando eu terminei meu laboratório, antes de agarrar nessas duas, eu revi ele todo. Tinha gente que falava, você tem que dar um WR em todos os equipamentos. Fui em todos os equipamentos, dei WR, validei os comandos de novo, né? Eu estava com tempo, eu acabei até com um Uhum. tempo bom, e falei, ó, vai faltar essas duas que não tá batendo, pode ser também um erro da Cisco, não sei, tem gente que fala isso, que tem coisa que Uhum. realmente que tem um output, mas não funciona, eu não sei se é bug, o que é. Em falar em bug, eu lembro que no meio da prova, passando assim, uma ou 2 horas que a gente tava fazendo, o lab da gente caiu. Aí eu falei, só pra dar uma emoção a mais. Aí passou uns 5 minutinhos, voltou e a gente voltou a fazer o laboratório. Enfim, desci, tranquilo, Uhum. fui para o aeroporto, meu voo era bem mais tarde, eu coloquei o voo no último voo O disponível último voo. para voltar de São Paulo para Belo Horizonte. Fui naquela sensação assim, cara, bem tranquilo, né? De dever Dever cumprir. feito.
Eu fiz o que tinha que Exato. ser feito, né. Aí o que que eu fiz? Cheguei em casa e tal, cansado, fui dormir. O pessoal fala: "Ah, geralmente eu saio no mesmo dia, eu saio depois", e Hum, dentro lá do grupo do WhatsApp do CCIE Zumbi, o pessoal tava a dizer que: "Ó, a Cisco manda 2 e-mail. Se você passou, você vai receber um e-mail com o seu score e o outro e-mail com congratulations e tal", uhum, né. Falei: "Ok". Cara, eu fui relaxar, eu fui fazer uma coisa que eu não fazia há uns 2, 3 anos, que era jogar videogame. Eu gosto muito de jogar videogame. Eu fiz aquilo que eu não estava fazendo, que era relaxar. hum, Comecei a jogar videogame, era sábado, aí sábado umas 11 horas, a minha esposa ela é mais ansiosa do que eu. Ela estava de olho no meu e-mail. Ela: "Chegou um e-mail da Cisco para você". "Quê?". "É, chegou um e-mail da hum, Cisco". Eu falei: "Um? Não é 2 não?". Ela: "Chegou um". Aí já bateu aquele desespero. Eu falei: "Cara, o que que eu fiz de errado, mano? O que que eu fiz?". Aí passa 1 milhão de coisas na sua cabeça. Aí passou na minha cabeça: "Cara, não tem como eu fazer isso de novo". Aí hum, eu pensava assim: "Cara, mas eu fiz tudo certo, não é possível que não tenha dado certo, cara". Aí eu pensei assim: "Não tá, eu não consigo ir além disso, esse é o meu máximo, não vai adiantar estudar tudo de novo, né, eu hum. fiz o que tinha que ser feito". Aí eu fui lá, abri o e-mail, congratulations, não mostra o Vai score lá nem ver. nada, Uhum. e mostra o não sei se já tem um CCIE number. Aí nisso eu fui para minha esposa, abracei ela, comecei a chorar, foi uma sensação, assim, indescritível. E se tu já viste aquele filme A Procura da Felicidade, The Pursuit of Happiness, com Isso Will é qual Smith, do Will do Will Smith. Smith, isso aí, Então, yeah. a emoção é aquela que quando ele consegue aquele emprego, ele sai, assim, no meio da multidão e, cara, tira um peso. Fala: Yes. "Cara, tira um peso das costas", que cara, foi um alívio, uma sensação de alívio, assim, Hum, imensurável, né. Eu yeah. chorava e eu não sou de chorar. Isso é Uhum. muito e até minha esposa briga comigo depois disso. Eu comecei a chorar, assim, igual menino pequeno, e muito feliz e muito grato por tudo, e tinha conseguido, né, depois de É muito uma esforço grande e tal. meta. E outra coisa bem interessante, eu lembro quarta-feira 3 pessoas do grupo fizeram a prova, os 3 foram reprovados. Quinta-feira 3 fizeram, 2 foram reprovados, um passou. Eu falei: "Caramba". Na sexta-feira só eu do grupo lá que fez. E dei a sorte de foi a primeira vez, e ter Opa. passado. Foi Primeira e assim, última vez. primeira e última vez. Outro fato interessantíssimo, depois que eu Hum, tirei o meu CCIE, depois desses 6 anos, eu não tirei mais nenhuma certificação. Eu não tirei mais nenhuma certificação. Porque o que acontece? O que que muda depois a vida de um CCIE? Eu passou uns 3 meses, eu recebi uma proposta para ganhar o dobro do meu salário. Eu já ganhava bem. Na época eu fui para a Tivit, uma das melhores empresas que eu trabalhei lá no Brasil. Pessoal, assim, cara, né? hum. E eu lembro da entrevista, foi com o meu manager Luciano, Luciano Simão, falando: já meio que fazendo a proposta para eu ir trabalhar. Só que o desafio era um cliente que eu já atendia dentro do data center, já conhecia, e o desafio era fazer uma migração desse cliente para o data center da Tivit, com disaster recovery e tudo mais, e o edital pediu um CCIE, né? Hum, E eu virei o cara CCIE lá, aceitei. Começa a mudar muitas coisas. Então você uhum. vamos dizer, começa a pegar o filé, pegar as coisas top da parte de engenharia, de arquitetura de redes, né? A responsabilidade aumenta. Bem, Antes, quando você é CNP, CNA, ou está estudando para CIE, você pode chegar em alguém e falar, e a responsabilidade não está focada em ti, sempre tem um outro cara que sim, é o responsável pelo projeto, e nessa altura eu era o responsável do projeto, dos toda a projetos. parte de migração, e Uhum. foi um dos maiores projetos, assim, mais desafiadores que eu peguei até então. Foram aparecendo outras, parte de consultoria também, que o pessoal pedia, então eu nunca tive tempo para sentar e falar: opa, agora eu vou estudar para cloud. Já aconteceu, eu comecei a estudar para cloud e tal, aí veio Hum, um outro projeto, tem que parar, e não conseguia. E eu tinha para mim, cara, eu não vou fazer a mesma loucura de estudar o tanto que eu estudei para um ok, CCIE, para outra coisa, né. Mas só ok. que aí, nesse tempo, que vai pegando os projetos, assim, porreiros,
e vai aprendendo muito. É muito mais do que certificação, é Sim, claro. sim, sim, foi Isso aprendendo. Cara, aí, fui não há participando de dúvida. cada projeto, assim, muito top, muito top. E agora, deixaste a certificação expirar ou continuas a mantê-la ativa? Não, tá ativa, tá ativa. Com Learn Está ativa. Credits. Oh, ok. Como é que tu fazes isso já agora? Já Para o agora pessoal tem. que não entende, que não sabe isso, como é que os Então, CCIEs tem o ou Cisco não U, CCIEs mantêm tem o isso? Cisco U da Cisco, da Cisco, né? Obviamente. A Cisco ela tem vários cursos ali que ela te dão pontos. Eu acho que chama de Credit Education. Umas dão mais, outras dão menos, e tem muitos aí que são até gratuitos, né? E eu tento Hum, pegar o máximo de gratuito, se não dá para completar tudo, eu vou lá e compro um curso e faço, né? E a maioria desses cursos da Cisco são voltados para o que há de novo e que é a tendência de mercado de tecnologia. Teve um que era de AI, eu fiz ele recentemente, muito bom. Teve um de programação que eu fiz. Teve um olha. outro, teve um que foi de SD-WAN, teve outro que é de CML, e tem vários outros gratuitos, né? Eu acho que agora ela está com dois aí gratuitos, o buquê, mas não comecei a fazer. Uhum. Na verdade, eu comecei a fazer, estou em, sei lá, 2% da trilha. Acho que são 34 CEs e é muito. Para renovar o CCIE são 120. Eu renovei o meu, tá válido até 2027, mas eu já estou fazendo tudo para Ah, já desde conciliar, então. manter o máximo de pontos Sim, até possíveis. chegar. Yes. E é sobre a família dos iOS XE, né, que ela está mudando ali a grade dela. Uhum. Acaba você Sim, conhecendo um pouco ali do portfólio, das novas tendências de mercado Cisco e mundiais. Então, essa é a ok. forma que eu tenho tido de renovar até então A a minha certificação. certificação. Ok, Guilherme, para meio que para terminarmos, essa trajetória ela teve altos e baixos e pelos vistos, não vamos dizer no final, nessa fase em que tu te encontras, o CCIE valeu muito a pena, o que quer dizer que o Guilherme que começou lá no CCNA ou no estágio, né, é um investimento que ele fez de estudar, valeu muito a pena para que nessa fase em que tu conseguiste CCIE, né, pudeste ter o Uhum. resultado que tu tiveste. Qual a recomendação que tu darias para alguém que quer fazer essa jornada, que quer entrar para o mundo de TI, de redes, ou que quer se tornar um CCIE? Tendo em conta os erros que tu cometeste, o que é que tu dirias? Ó, começa por aqui e provavelmente essa jornada vai te levar até aqui. Então, primeiro para quem está começando, né? Para quem está começando, ver se é aquilo mesmo que tu gosta de fazer. Se gostar, pegar gosto, dedicar e estudar. E tenha em mente que vai estudar o resto da tua carreira, que é uma carreira que é gostosa, prazerosa. Eu vejo muita gente reclamar de TI, tal, trabalho de madrugada, e tem isso. Cara, nós somos extremamente privilegiados, né, de trabalhar remotamente, no conforto, ganhamos bem. Nós somos um povo abençoado. Eu vejo Claro. gente reclamar aí, TI é ruim, tá burnout. Nós somos privilegiados demais visto o cenário que a gente vê, né, Brasil, provavelmente Angola também, a gente vê situações do povo aí sofrendo para ganhar o mínimo. E eu me sinto um cara privilegiado. Então, se a pessoa está começando, é isso, né, estudar muito e ter humildade. Não ter receio de perguntar. Eu até hoje eu pergunto. Tá no meio de um treinamento, assim, o cara é CCIE, não vai perguntar? Vou perguntar. Eu sou cheio de dúvidas, né? Eu não sei tudo e eu quero Hum, aprender. Se eu tenho dúvida, eu não vou hum, deixar escapar, né? Tenha dúvida, fale, pergunte, né? Tenha uma estratégia. Com o tempo você vai se conhecendo, vai adotando as melhores estratégias, você vai ficando bom em fazer provas, vai pegando as pegadinhas, vai ali tendo noção das pegadinhas da prova, que são muitas. E outra coisa que eu falo é respeite o teu limite, tanto de estudo quanto de tempo de prática, tempo de mercado. O cara começou agora, um mês fez CCNA, sou 3 meses já quer o CCNP e depois que já é CCIE. Então, eu acho que tem que ter um respeito aí. E um outro fato bem interessante é que eu tirei o meu CCIE quando eu completei 10 anos de carreira. yeah.
né? Eu lembro que eu comecei em dezembro de 2009, bateu com isso. Em dezembro de 2019, eu consegui Uhum. tirar o meu CCIE. Então, esse é o conselho que eu dou para a pessoa. Tem que ter humildade, né? Pergunta e respeite. E cada um tem o seu time. Você vai ver, eu estudo 8 horas, 10 horas, 12 horas. Eu estudo de madrugada. Eu estudo isso. Cara, tem gente que eu mesmo já tentei essa estratégia de acordar tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e não era melhor para mim, porque eu via que no Hum. meio do dia eu já estava, morri, acabou minha energia, Ok, né? ok. Então para mim isso não funcionava. Então eu tinha que acordar no meu horário. Aí sim, o que eu conseguia ia ficar até mais tarde. Hum. Então, e depois tinha uma boa noite de sono e começava, né, tentava ter uma boa noite de sono, ali no mínimo 6 horas, e no outro dia começava tudo de novo. Então, esse É isso. é o conselho ali para quem, tanto para quem está começando, Uhum. e para quem quer do começo chegar até um CCIE. Falo não é impossível. Conheça você, respeite, e estude, seja determinado, que tu consegue chegar lá.